pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de português. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fonologia. A fonologia é a parte da gramática que estuda os fonemas, ou seja, os sons da nossa língua. Fono, ela vem do grego e significa som ou voz. E logia significa estudo, tá? Conhecimento. Então, a fonologia é o estudo dos sons, né? Os sons que fazem parte da gramática, tá? E a gente vai analisar eles através dos fonemas, que é a unidade sonora que a gente tem, tá? Então, o fonema é a unidade sonora mínima que vai fazer com que a gente consiga distinguir uma palavra da outra, tá? Então, é o som que a gente vai produzir através do nosso aparelho fonador, tá? A letra vai ser o sinal gráfico que vai representar esse som, tá? Então, é muito importante a gente fazer essa diferenciação. Então, vamos ver aqui, ó. Passar. Passar, ela tem 6 letras, mas só tem 5 fonemas, tá? Porque a gente usa 2 S na hora de escrever, mas na hora de falar, dá a impressão de apenas um S, né? Passar. Então, ela tem 6 letras, mas tem 5 fonemas. Axilas é o contrário, ó. Axilas, ela tem 6 letras, mas tem 7 fonemas. Porque na hora de falar, o X, ele tem som de um C, né, ó? Um K e um C, ó. Axilas, tá, pessoal? Então, ela só tem 6 letras, mas tem 7 fonemas. Os fonemas, eles se classificam em vogais, consoantes e semivogais. Então, as vogais são aqueles sons que são formados pelas vibrações das pregas vocais, tá? Então, por exemplo, ó, não há obstáculo para a saída de A, né? Então, as vogais são as bases da nossa sílaba. Não existe uma sílaba que não tenha uma vogal, tá? Então, ó, A, E, I, O, U. Não tem obstáculo para sair o A. A, E, I, O, U, tá? Não tem obstáculo. E as semivogais são aqueles fonemas I, E, I, U, que são pronunciados com menos intensidade quando se junta com uma vogal mais forte, tá? Então, essa semivogal, ela só existe quando a gente tem um encontro vocálico. Então, ó, por exemplo, pátio, aí tá do lado da vogal O. Então, tá formando uma sílaba, patio. Então, o I, né, junto do O, ele fica um pouco mais fraco. Então, é uma semivogal, ó. Pátio. A gente vai falar o O, né, o O mais forte. Então, o I vai ser semivogal, tá? O encontro vocálico vai ser o agrupamento de vogais e semivogais, tá? Então, há 3 tipos de encontros vocálicos. Tem o hiato, tem o ditongo e tem o tritongo. Então, vamos conhecer cada um deles, ó. O hiato é quando as vogais estão juntas na palavra, mas a gente vai pronunciar ela em sílabas diferentes. Então, ó, raiz. Quando a gente separou as sílabas, o A tá separado do I. A. Na hora de separar, o A, né, tá separado do U, tá? Já o ditongo é quando a gente tem uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Ó, pai. Série. Tá tudo na mesma sílaba, tá? Pátio, tá? Já o tritongo é quando a gente tem uma semivogal junto de uma vogal e de outra semivogal. Então, ó, Uruguai, saguão. Então, ó, hiato, quando as vogais, na hora de escrever, escreve junto, mas quando vai separar a sílaba, elas estão separadas. O ditongo é quando a gente tem uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. E o tritongo é também na mesma sílaba e a gente vai ter semivogal, vogal e outra semivogal. Por exemplo, Uruguai e saguão. E as consoantes, né, vão ser um obstáculo que a gente vai ter lá no nosso aparelho fonador, tá? E esse obstáculo se encontra na nossa boca. A gente tem 20 consoantes, né? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, U, W e o Z. São as nossas consoantes.
E a gente vai ter 19 fonemas consonantais, tá? Que são esses aqui, tá? O encontro consonantal, né, é um encontro sonoro de duas consoantes na mesma palavra. E elas podem estar na mesma sílaba ou não. Então, ó, prato. Temos encontro aí do P e do R. Trigo. Temos encontro do T e do R. E elas não se separam. Já em advérbio, observe que a gente tem esse D mudo junto do V na hora de escrever, mas na hora de separar, estão separados. E o R e o B também, tá, pessoal? Então, é um encontro consonantal, mas na separação de sílabas, eles estão afastados, tá? Já os dígrafos são duas ou mais letras que representam apenas um som, tá? E esse som pode indicar o som de uma vogal ou de uma consoante. A gente tem o dígrafo vocálico quando a gente tem um encontro de uma vogal com M ou N na mesma sílaba. Então, ó, AM, AN, M, N, tá? Tudo que for vogal com M ou N é um dígrafo vocálico, né? A função desse M e desse N aí é indicar que a vogal é nasal, tá? Então, não vai representar outro som. Por exemplo, tampa, tempo, tombo, anjo, lento, tá? Então, aí é um dígrafo vocálico. Já o dígrafo consonantal, a gente tem o RR, o SS, SC, né? Então, são dígrafos que são formados por letras maiores que as demais, tá? Então, vão ter uma diferença entre uma letra e um dígrafo. Então, ó, tem uma observação. O Q e o U e o G e o U só vão ser dígrafos se estiver seguido do E e do I. E o U não é pronunciado, tá? O U é mudo. Como queijo, por exemplo. E os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha, XC e XS sempre vão ser separados. Já os outros não, tá? Então, a gente nunca vai separar NH, CH, tá? A gente não separa. E a sílaba é aquele grupo sonoro que é formado por um ou por mais fonemas que são pronunciados em uma única expiração, tá? E a sílaba tônica é aquela sílaba que vai ser pronunciada com maior intensidade. E pra gente, é usando a sílaba tônica que a gente vai saber se a palavra vai ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, ó, ela é oxítona quando a última sílaba for tônica. Maracujá, japonês, café, tá? Ela é paroxítona se a sílaba tônica for a penúltima, né? Que vem antes da última. Janela, história, cadeira. E vai ser proparoxítona quando a sílaba tônica for a antepenúltima. Então, ó, lâmpada, matemática. Uma dica que eu dou, pessoal, é sempre que você vê o acento na palavra, a palavra tem acento, então aquela vai ser a sílaba tônica. Se a palavra não tem acento, aí a gente tem que falar para nós mesmos para saber qual é a sílaba tônica. Vamos lá, ó, macaco. Macaco não tem acento, então como é que eu vou saber qual é a sílaba tônica de macaco? A sílaba tônica é aquela sílaba mais forte, a que vai ser pronunciada com maior intensidade na palavra. Então, quando eu falo macaco, então K é a sílaba que eu pronuncio com maior intensidade, né? Roupa. Então, rou, né? Roupa. Eu falo com mais intensidade. Carro. Então, eu vou falando para mim mesmo quando não tiver acento, para eu saber qual vai ser a sílaba tônica, tá? E aí eu vou dividir em oxítona, se for a última, paroxítona, se for a penúltima, e proparoxítona, se for a antepenúltima, tá? E na hora de dividir, professor, é aqui que a gente separa o menino dos homens. Como é que a gente vai dividir as sílabas das palavras? Ó, não separa vogal se essa vogal formar ditongo e tritongo. Ah, professora, nem lembro mais o que é ditongo e tritongo. A vantagem da aula online é essa. Se não lembra mais, não vou precisar parar a aula para explicar. É só dar
uma rezinha aí no vídeo que vocês conseguem, né, lembrar o que é ditongo e tritongo. Mas para facilitar, como eu sou uma pessoa boa, eu vou lembrar para vocês. O ditongo são, ó, duas vogais, né, uma vogal e uma semivogal. E o tritongo, semivogal, vogal e semivogal, tá? Lembram também da regrinha que a gente não separa dígrafo quando ele for, ó, CH, LH, NH, GU e QU, a gente não separa, tá? E a gente tem que separar vogal quando formar hiato. Lembra que quando as palavras estão escritas, as letrinhas, as vogais estão juntas na hora de escrever a palavra, mas na hora de separar ela, na hora de dividir, silabicamente, elas estão separadas, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. O exemplo de hiato, saída. Exemplo de dígrafo que não separa, a chegar, tá? E exemplo aqui de vogais que formam ditongo, aurora e tritongo, Paraguai, tá? Olha como é que é a divisão das sílabas. A gente não separa o ditongo nem o tritongo, tá? Vamos lá. Sempre a gente vai separar essas vogais que são idênticas, tá? E quando for dígrafo, RR, SS, SC, XC e SC cedilha, a gente sempre vai separar. Então, ó, caatinga, temos vogais idênticas. Então, uma fica em uma sílaba, outra na outra. Exceção é com XC. Então, a gente sempre vai separar o X do C. Quando a gente tem uma consoante que tem o L ou R junto, a gente não separa esse R. Ó, abrasar, não é abraçar, tá, gente? Abraçar é com C cedilha. Abrasar é de brasa, de quente. Então, ó, livreiro, ó, o V e o R a gente não separa. Aplauso, o P do L aqui não tem como separar, eles estão juntos ali, ó, não tem separação de bens, casou já era. E a consoante interna, que não é seguida de vogal, ela vai pertencer à sílaba anterior. É aquela famosa, gente, consoante muda, né? Ó, indigno. Esse G, né, não tem vogal depois dele, mas ele fica na sílaba anterior. Ele não vai para junto do N, não. Fica aqui junto do I. Afta. O F também fica ali junto do A. Não vai para a próxima sílaba, tá? E também acontece em ritmo, tá? E por fim, vamos saber a acentuação, né? Sobre regrinhas de acentuação. Hoje em dia, principalmente agora com as aulas online, que a gente está usando muito celular, né? A gente é acostumado assim, a escrever bonitinho no papel e quando é na hora de escrever com o celular, acabou, né? Não existe acento, não existe a palavra escrita certa, né? Tudo lá abreviado, tudo sem acento. Mas a gente vai passar, né? Passou já e vai continuar passando o ano inteirinho utilizando essas ferramentas. Então, a gente vai escrever certo também, tá? Então, vamos aprender as regrinhas aí de gramática, de separação de sílaba, de acentuação, tá? Pra gente ficar, ó, com o português certinho. Eu ia dizer na ponta da língua e peguei na orelha, né? Mas tudo bem, vida que segue. Vamos lá. Ó, quando é que a gente deve ou não acentuar as palavras? Quando ela for proparoxítona, né? Ou seja, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, a gente vai acentuar sempre. Sempre vai acentuar. Quando for paroxítona, a gente tem que olhar aqui, ó. Essas regrinhas, ó. Quando vai terminar com essas palavras aqui, a gente vai acentuar, tá? E tem outras observações aqui, ó. Quando terminar em ENS, não tem acento. Quando houver... Quando houver variação da pronúncia, pode usar tanto acento agudo ou circunflexo aqui no Brasil. E não vamos colocar acento quando os prefixos paroxítonos terminar em R ou em I. Prefixo é o que vem antes, tá, gente? Então, ó, inter não tem acento, super não tem acento, ante não tem acento, tá? E as oxítonas, elas vão ser acentuadas
Se terminar em a, as, es, o, os, em e ens, tá? Os monossílabos tônicos são oxítonas também, tá? E vão ser acentuadas seguindo a mesma regrinha das oxítonas. I e U, em palavras oxítonas e paroxítonas, vão levar acento se estiver sozinho na sílaba, se for um hiato, tá, pessoal? E os ditongos abertos vão ser acentuados quando terminar em ei ou oi, tá? Mas na nova regra de português, a gente tirou alguns acentos. Por exemplo, ideia, colmeia, boia, herói. Tudo isso aí agora tá sem acento, tá? Que depois da nova regra. Para não ter dúvida, estudem essa tabelinha, estudem o que são palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá bom? Para sempre que a gente precisar escrever uma palavra, a gente lembrar da regra de situação. Ditongos abertos também, es, els e os, tá? Vão ser acentuados. Verbos que terminam em guar, quar ou qui, tipo aguar, enxaguar, averiguar, né? Antigamente a gente usava acento agudo, tá? Mas eu acho que não usa mais. Eu nunca usei. O e e, por exemplo, vou, zou, enjoo, vem, não existe mais, tá, pessoal? Depois da nova regra, não tem mais acento nessas palavras. Os verbos ter e vir, tá? Eles vêm, não tem acento, mas quando eu digo eles vêm, tem acento, tá? Ela tem, quando tá no singular não tem acento, mas quando tá no plural tem acento, tá? É o caso dos derivados do verbo ter e do verbo vir, que são obter, manter, né? Então, na terceira pessoa do singular, tem acento agudo. E na terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Então, ele tem, eles têm. Tá, pessoal? O acento diferencial desapareceu, tá? Mas lá nos verbos poder, por e ter, né? A gente viu que ainda permanece com acento nessa diferenciação aí entre a terceira pessoa do plural e do singular, tá? E o trema não existe mais. Só para nome estrangeiro, principalmente esses nomes alemães aí que vocês têm, que tem o trema, tá? Mas aqui para o nosso bom português não usaremos mais, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desculpem aí as brincadeiras, mas a gente faz para deixar a aula mais animada, né, pessoal? Até a próxima aula. Não esqueçam de responder aos exercícios no final do capítulo, tá? E se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato.